Olá, pessoal. Eu sou Joaquim Moura e a partir de agora a gente vai falar sobre a sua saúde mental no nosso podcast Mente Aberta. O podcast que foi criado para falar sobre temas atuais, sempre relacionando com a saúde mental. Lembrando que ele é promovido pela Clínica Fênix. Para quem não conhece, a Clínica Fênix é uma clínica localizada em Lauro de Freitas, aqui na Bahia, né, que a gente trata, é especializado em dependência química, internação, HD, ambulatório e saúde mental como um todo. E hoje nós estamos com um convidado muito importante, né, que é nosso responsável técnico lá da nossa clínica, Dr. Matheus, né? Tudo bem, Dr. Matheus? Tudo em paz, Joaquim. Para falar principalmente sobre esse tema do uso de drogas em festas. E aí, Dr. Matheus, fala um pouquinho sobre a sua carreira aí e tal. Bom, esse ano eu completei 10 anos na Fênix. Sim. Não sei se você... 10 o tempo anos. passa rápido, Sim. né? Mas eu trabalho há 12 anos nessa clínica de álcool e outras drogas. Sou psiquiatra formado pela UFBA. Fiz um mestrado em saúde comunitária e meu tema foi justamente nessa interface entre o uso de drogas ilícitas e a atuação do médico nesse tema. Uhum. Que legal, Matheus. E é importante a gente estar trazendo para o público essa interação do uso que está muito abusivo. Assim, na verdade, eu tenho ido para algumas festas e tenho percebido o quanto as pessoas têm usado e abusado de drogas. E eu acho que a minha primeira pergunta para você, Matheus, seria exatamente isso. Qual a diferença entre uso, abuso, né, uso recreativo, né, quando passa do recreativo para intoxicação? Assim, me explica um pouquinho isso. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar que drogas são essas. Sim. Porque não é qualquer droga. Sim. Porque, por exemplo, dipirona, droga. Né? Paracetamol, tudo isso é droga. Mas essas são drogas diferentes. Elas são drogas que têm a característica de dar prazer. Uhum. Né? Dipirona não dá barato, paracetamol não deixa você chapado. Sim. Mas álcool sim. Né? Estimulantes como a cocaína, o êxtase fazem isso, né? Então, é essa classe de drogas que mexe com essa coisa do nosso prazer e que altera os nossos estados de consciência, que são as que a gente está falando aqui. Perfeito. Né? E aí, o termo droga e abuso vem muito colado, né? Sempre se fala abuso de drogas, mas a gente tem que lembrar que todo mundo usa drogas. Eu, por exemplo, estou sob efeito de uma droga aqui. Eu tomei café hoje, então eu estou sob efeito de cafeína, né? A gente tem drogas lícitas e ilícitas, mas é uma realidade da humanidade. Né? A gente usa drogas, isso é fato. Só para fazer um parênteses aqui. No caso, droga seria tudo que transforma o seu estado natural de consciência, né? Seria isso? Uma droga, aí falando de uma droga psicoativa, Sim. né? É uma droga que ela afeta o nosso estado de consciência, e essas drogas que estão relacionadas com o que a gente chama de dependência, elas necessariamente envolvem as nossas reações de prazer. Uma coisa importante de saber sobre droga é que a droga ela se faz valer das próprias substâncias que a gente já produz no cérebro. Então a gente tem uma substância que que nos dá prazer, a dopamina, né? Tem outras substâncias que nos dão prazer também. A gente tem nossas endorfinas, a gente tem a anandamida, que é como se fosse a nossa maconha natural, a gente tem a serotonina. E aí o que essas drogas fazem é se aproveitar desses caminhos cerebrais, desses sítios específicos no nosso cérebro que desencadeiam essas reações. E aí, a partir daí que elas produzem os efeitos que as pessoas buscam, mas em se tratando de uma droga que é um substituto, né, elas não têm uma ação perfeitamente igual à ação da nossa substância. Ela tem outros efeitos que podem ser também. Exatamente, potencialmente danosos. E aí que está o risco. Né? A gente, na verdade, está tentando fazer algo, produzir um efeito que é semelhante àquele efeito natural que a gente tem, mas muitas vezes esse efeito ele pode ser mais forte, mais intenso e ter consequências que não são as consequências esperadas. Tem uma coisa que falam muito sobre o uso de drogas, né? É como se tudo que a droga lhe dá, ela te tira de volta, né? No caso, a ressaca. Né? Você tá num dia super feliz, a ressaca. Mas aí eu acho que a gente está falando de um abuso. Né? A gente primeiro precisa se lembrar de que a maioria das pessoas que usam
essas drogas, Sim. e a maioria das pessoas que podem estar usando, seja de uma forma frequente ou pontual, elas não usam de uma forma problemática. Então, Sim. a gente fala de um abuso quando é um uso que traz algum problema. Perfeito. Quando ele traz algum dano. Que foi aquilo que eu te perguntei, né? E me explica, assim, essa diferença, porque eu acho que é o ponto inicial para as pessoas entenderem que a gente aqui, óbvio, a gente trabalha numa clínica de internação de dependência química, mas a gente sabe que hoje em dia é algo muito, nas festas a gente vê, que é algo muito usual. Pois é. Ter álcool, ter droga, ter muito fácil. Eu acho que existe talvez um folclore ou uma noção de que se a pessoa usar uma dessas drogas, ela vai se tornar dependente, Sim. vai ficar viciada, né, como se diz. Mas a síndrome de dependência, ela não se constrói de uma hora para outra, né? Vamos dizer que a gente tem um contínuozinho aí. Vamos do começo. Quando a gente usa uma droga, a gente pode dizer que a gente está num estado de intoxicação. Sim. Que é quando a substância está presente no organismo e causando os efeitos. A intoxicação, ela pode ser intoxicação leve, ela pode ser intoxicação grave. Né? Em casos de intoxicação grave, a gente dá o nome de overdose. Ou seja, passou da dose que seria segura para o nosso organismo. E aí, se há uma overdose, ou até que não haja uma overdose, até que seja uma dose normal, baixa daquela substância, mas aí ela produz algum dano, por exemplo, você bebeu e dirigiu. Tem um dano aí, né? O álcool está afetando a sua coordenação motora, os seus reflexos. Ou você usou maconha e você começou a ficar muito paranoico, começou a ficar achando que os vizinhos estão invadindo a sua casa. A gente chama isso de abuso, ou seja, houve um dano associado a esse uso. O uso se transformou num abuso, né? E aí a gente tenta se afastar um pouco do termo vício, porque vício é um termo que ele já tem um juízo de valor, né? Ele já diz que é algo ruim, né? Que você está fazendo uso de algo que é ruim, e a realidade é que o que determina se algo é ruim ou não, muitas vezes é a dose. Né? O próprio conceito de droga tem a ver com isso, né? A diferença entre o remédio e o veneno, muitas vezes, é a dose. Então, a gente usa o termo síndrome de dependência para descrever aquelas pessoas que já estão num padrão repetitivo de uso dessas substâncias e que está trazendo diversos outros transtornos e tem algumas características específicas para determinar o que é uma síndrome de dependência. E por incrível que pareça, não é nem a quantidade de droga que a pessoa está usando, nem a frequência. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar usando uma droga todos os dias e não ter uma dependência. Ou ela pode fazer um uso em grande quantidade e não ter uma síndrome de dependência. A síndrome de dependência ela se constrói ao longo do tempo. A gente tem alguns critérios para definir se uma pessoa tem uma síndrome de dependência ou não. Ela não precisa ter todas as características, mas ela precisa ter no mínimo 3 dessas características. Pode acontecer efeitos físicos. Uma coisa que acontece com muitas pessoas é o que a gente chama de tolerância. É quando aquela substância que a pessoa está consumindo deixa de produzir os mesmos efeitos e a pessoa acaba consumindo cada vez mais. A gente conhece algumas pessoas que bebem muito e parece que não ficam embriagadas, né? Então elas já desenvolveram a tolerância ao álcool. Existe aquilo que a gente chama de síndrome de dependência, que é quando uma pessoa está em uso muito contínuo, muito regular, e aí quando ela para de usar aquela substância, a gente vê isso muito acontecendo com maconha, com alguns medicamentos para dor, com medicamentos para dormir, e com o álcool também isso acontece muito. A pessoa começa a se sentir muito mal porque não fez uso daquela substância. Isso se chama síndrome de abstinência. Existe também a possibilidade de que a pessoa sinta um desejo muito forte de usar, que a pessoa percebe como algo incontrolável. A gente usa... Exatamente. Coloquialmente a gente chama de fissura. E existe acho que a característica talvez mais fundamental é a compulsão, que é aquela coisa de a pessoa começar a fazer o uso ou começar com aquele comportamento e não conseguir parar. É aquela coisa, eu nunca fico só naquele primeiro copo de cerveja. Acabo entornando um engradado depois, porque eu perco o controle na hora que eu começo a usar a substância. O que seria perder o controle? Assim, seria usar mais, usar sem? Pode ser usar a quantidade além do que esperava, pode ser gastar mais dinheiro do que esperava,
pode ser usar mais tempo do que esperar. Você queria, de repente, só ir para um barzinho, o happy hour e depois ir para casa. Mas aí você acaba varando a madrugada, você chega no dia seguinte, você perde aula, você perde trabalho por causa disso, né? Então, houve um descontrole aí no momento em que se iniciou esse uso. Então, isso a gente pode dizer que há uma compulsão. Compulsão é uma coisa que acontece em diversos outros transtornos mentais, não apenas na dependência, mas no caso da dependência, a conformação é essa. Além disso, a gente também considera como uma pista para dizer que a pessoa tem uma dependência quando ela está fazendo muito uso da substância, sabe que tem danos reconhecíveis relacionados a esse uso, e o dano pode ser a própria saúde, pode ser nos relacionamentos, pode ser um dano financeiro, pode ser um dano no trabalho, mas a pessoa não para, ela continua. Não tem condições de parar. Isso, ou seja, essa persistência apesar das evidências de que tem alguma coisa errada, isso acontece muito na síndrome de dependência. E, além disso, e acho que isso entra um pouco no nosso tema hoje, a questão do que a gente chama de repertório social. A pessoa, quando ela está numa dependência, ela fica meio bitolada com a substância, com a droga, e aí tudo se torna motivo para usar. Então, a pessoa começa a abandonar outros interesses, começa a abandonar outras fontes de prazer e acaba focando muito nos comportamentos e nos ambientes e nas companhias que conduzem ao uso dessa substância. Então, a gente vê, por exemplo, o cara pode gostar de surfar, mas o cara está surfando de fato quando ele vai para a praia ou ele fica só fumando um baseado e aí passa a tarde inteira e não surfa em nenhum momento, né? Então tem que questionar aí, né? Até que ponto a droga ela está sendo usada como algo complementar à experiência ou se a experiência está acontecendo em função da droga. Por causa da droga, né? Isso aí já é uma pista para dizer que a pessoa tem uma síndrome de dependência. Sim, e eu vejo, Matheus, muitas pessoas que eu conheço falam, não, eu bebo, mas bebo recreativamente, assim, eu bebo socialmente e tal, mas todas as vezes estão bebendo, e você acabou de dizer que não importa a frequência, né? Que o importante são mesmo esses danos que a gente... E o problema é que nem sempre a pessoa que está fazendo esse comportamento, ela nem sempre vai conseguir reconhecer quando está nesse comportamento. E aí, para algumas substâncias, né, como por exemplo o álcool é uma delas, essas coisas vão acontecer de uma forma, às vezes, muito sutil. E ao longo do tempo, ao longo de muitos anos. E aí, quando você menos percebeu, você já está bebendo de uma forma compulsiva, você já desenvolveu uma tolerância, você já perdeu o trabalho, a aula por causa da bebida, mas você está sentindo que está normal porque você não tem ainda a síndrome de abstinência. Sim. Ou porque você não tem a fissura. Mas já tem umas características aí de síndrome de dependência. Aquele papel que a Grazi Massafera fez, né? Como é o nome daquele... Vocês lembram o nome daquela série? Que a Grazi Massafera fez? Foi uma série que... Não me pergunte, porque eu não assisto novela há 20 anos. Enfim, é um papel que a Grazi Massafera fez, muito interessante. Que ela era uma dependente química, e aí ela tem uma fala dela falando assim, eu paro quando eu quiser, é só uma fase, isso é só uma fase e tal. Isso é muito alusivo, assim, porque eu consigo ver muitos pacientes falando isso para os pais e os pais tendo que arrastar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, de como, já que alguns não vão conseguir identificar que não é só uma fase, né? Que é uma doença e tal, como você, como familiar ou como pessoa próxima, percebendo, você consegue fazer essa abordagem de uma pessoa que não consegue chegar, por mais que tenham provas, bateu o carro na semana, na outra largou a namorada, na outra... Né? Como é que a gente pode fazer para abordar isso? Na prática, infelizmente, o que a gente vê é que, geralmente, para se iniciar um processo de cuidado, é preciso que as consequências se tornem muito sérias. Uma pessoa perder um semestre da faculdade, deu perda total no carro. Mas que ela sozinha perceba isso? Precisa ter como se fosse um pretexto. Porque o comportamento de dependência, especialmente como ele vai se desenvolvendo de uma forma muito sutil, ele se confunde com comportamentos habituais que todo mundo tem. Todo mundo bebe, meu pai bebe, meu professor bebe, todo mundo bebe. Por que a bebida dele é diferente? Por que a bebida dele é diferente da minha?
Então, especialmente porque a gente não está habituado a fazer esse processo, né, de autoavaliação, né, de pensar nas próprias atitudes. A gente não é treinado para isso, a gente não é educado para fazer isso, e a sociedade não quer que a gente faça isso. Né? Porque se a gente para, a gente não está produzindo. A sociedade quer que a gente produza. Então, a gente não esses momentos de autorreflexão e de autocuidado são difíceis para a gente fazer. E aí, infelizmente, o que eu vejo acontecer na prática é que as consequências elas precisam chegar em um determinado ponto para que se tornem muito sérias e muito difíceis de se ignorar, para aí se procurar ter uma intervenção e se procurar esse cuidado. Sim. Eu gostaria muito, adoraria que alguém ouvindo esse episódio hoje talvez reconhecesse em si mesmo, em si próprio, algum desses sinais e já buscasse talvez fazer algumas mudanças ou procurar uma ajuda, porque isso é muito raro, infelizmente ainda. E quanto mais cedo a gente consegue intervir, melhor vai ser para o sistema nervoso, melhor vai ser para a vida da pessoa, para o futuro. Então, as consequências, né? Exatamente. Então a gente precisa talvez criar uma certa cultura mesmo, uma cultura de não apenas uma cultura de incentivo ao uso, que é o que a gente tem hoje em dia. Né? E é um incentivo que é muito perversa isso. Essa cultura é muito perversa porque ela incentiva o uso, mas demoniza as pessoas que têm um problema por causa desse uso. E né? A gente não pode falar, as pessoas não podem falar que usam e não podem falar que não estão bem. Isso é desestimulado pela própria Exatamente. sociedade. Não se fala sobre o assunto, se torna tabu. Né? As coisas são feitas debaixo dos panos, todo mundo sabe que está acontecendo, mas aí ninguém fala, ninguém conversa. Ninguém conversa. E aí o resultado é que as coisas acabam tendo que chegar num determinado ponto para, infelizmente, só aí se começar o processo de cuidado. É o que é muito péssimo, né? E quando a gente fala de festas, a gente vê que, tipo assim, a festa é open bar, né? E aí, tipo, você vai numa festa dessa e você, poxa, eu não quero beber hoje. Você é a pessoa estranha, né? Você acaba, realmente, você vai no carnaval, você vê aquela festa, até a sensação não é só de estranheza, não. Você não consegue se divertir porque é 100% das pessoas em estado alterado de consciência. Então é melhor você decidindo passar carnaval, se você quiser fazer alguma coisa, que assista de casa, né? Porque se você sai na rua é até estranho. O que você acha disso aí, Matheus? Olha, eu... Nesses últimos anos, na experiência de carnaval que eu tive, eu saí e eu fiquei olhando para as pessoas. Dessa vez eu olhei para quem estava ao redor. Aí essa pergunta realmente veio assim. Eu não tenho nada, enfim, não tenho nada a dizer sobre a importância, né, dessa festa popular, evento e tal. Né, desse evento que eu acho super legal, super bacana. Mas eu olhava para as pessoas e pergunto: essas pessoas estão realmente se divertindo? Sabe, quem é que está aqui realmente para ver as atrações? Quem é que realmente está aqui porque gosta da experiência? Não, eu tenho certeza que muita gente carnavalesca, né? Mas eu devo dizer que, assim, quem não estava sob efeito de álcool, no mínimo, no carnaval, nesse ano que eu fui agora, era a exceção da exceção. E eu acho que se tornou um momento, uma festa em que é um momento de incentivo aberto e escrachado de uso de álcool e venda de bebida alcoólica. Desde a questão do patrocínio, né, completamente patrocinada por marcas de bebida alcoólica. Você tem vendedores de bebidas alcoólicas a cada 1 metro de distância, em todo lugar, o tempo todo. Então, eu fico me questionando, né? Assim, claro que o carnaval, enfim, pensando culturalmente, né, é um momento de extravasar, é um momento de catarse popular, né? Mas pensando do ponto de vista de uma pessoa que tem um problema com a bebida, né? Ela não pode mais pular carnaval. Pensando de uma pessoa que, para ela, não é simplesmente chegar lá e tomar uma cerveja e depois voltar para casa. Se essa pessoa começar a tomar cerveja, como é o caso de várias pessoas que a gente acompanha, ela não pode tomar uma latinha de cerveja. Ela, se tomar essa latinha de cerveja, vai colocar o mundo abaixo. Vai recair mesmo. Exatamente. Então, é importante a gente lembrar que são muitas pessoas. Não é a maioria das pessoas, mas a gente diria que de todas as pessoas que fazem uso de qualquer substância,
até 20% delas vão desenvolver um quadro de dependência. Então, estou falando de no mínimo, Isso uma em cada 5 pessoas, né? Então, é uma minoria? Mas está presente. Uhum. Então, é pensar, né, assim, do ponto de vista dos olhos dessa minoria que não pode simplesmente fazer uso de uma substância como algo normal, corriqueiro, e que não vai afetar a vida dela no dia e nas semanas e nos meses seguintes. Sim. Né? Serve até para a gente refletir, né? Até em que momento que o nosso divertimento, que o nosso lazer, que o nosso relaxamento ele se tornou dependente às substâncias. Sim. E aí eu penso de uma questão cultural mesmo. A gente tem até uma discussão de que não é só substância psicoativa, né? A gente vive num mundo em que as coisas elas são empurradas para que a gente faça de forma compulsiva, de forma exagerada. E a gente não tem esse tempo de resposta mental mesmo, de pensar o que é aquilo que está sendo... Porque o nosso tempo ele é tomado pelo trabalho, o nosso tempo é tomado pelo que a gente precisa produzir o tempo todo. E aí sobra pouquinho, tempo pouquinho que a gente tem que... Então é muito. Então tem que beber muito, beber rápido, ou então passar a madrugada inteira no TikTok, no Instagram. Para curtir... Exatamente. Então, é uma cultura dos excessos. É muito trabalho, mas a diversão muito intensa. As experiências têm que ser muito intensas. E eu não sei se o nosso corpo, né, nosso organismo, ele evoluiu para funcionar bem nesse formato. E acho que os estudos epidemiológicos mostram que não, né? Porque a gente está tendo um aumento do adoecimento mental. Sim. Então, com certeza, a gente não foi feito para trabalhar super o tempo todo e para ir para muita festa e tomar todas o tempo todo final de semana. Essa conta vai ser cobrada depois, pelo nosso corpo e pela nossa mente. Você falou do TikTok aí e tal. Me fala sobre um pouquinho, né? Porque a gente está falando sobre festas e dependência, mas existem outros tipos de dependência também, sim. Né? Tem muita discussão hoje, porque, na verdade, para a gente poder dizer que não, isso de fato causa uma dependência, precisa de muitos estudos. Mas a gente já sabe que, além daquelas substâncias que a gente já conhece e que a gente sabe que podem causar esse quadro de dependência, que são o álcool, o tabaco, a maconha, os estimulantes, os opioides, né, os medicamentos para dor, os medicamentos para dormir. A gente sabe que jogos de aposta e jogos de azar levam a quadros de dependência também, e mais recentemente foram incluídos também os jogos eletrônicos, especialmente aqueles que são jogados pela internet, que são jogos que não acabam nunca. Sim. Tem discussões para saber até que ponto as pessoas podem se tornar dependentes à rede social, ou então ao próprio celular, né? Estar o tempo todo no celular, ou ter uma dependência a Instagram, a aplicativos específicos. Isso ainda está um pouco em discussão. Mas a primeira dependência na década de 90 foi descrito um quadro de dependência a e-mail. Então a gente sabe que é possível. Sim. Mas o fato é que os aplicativos e as redes sociais e os jogos, da forma como eles são desenvolvidos hoje, eles são desenvolvidos usando táticas que a gente já conhece há muito tempo, que são táticas para fazer a pessoa continuar usando. Repetindo. Não parar. E ele vai aprendendo com você. Isso. Você lembra quando o Instagram acabava? Sim. Você lembra que o Instagram tinha hora que acabava? Acabou. Sim. Não tem mais não. Hoje acabou, gente. Acabou. Agora só quando alguém que você conhece botar alguma coisa. Sim. Hoje em dia não acaba nunca. Eterno. É para sempre. É feito para deixar você lá no feed para sempre. Sim. Os jogos, né, assim, por uma limitação, os jogos eletrônicos, né, eu gosto muito de jogo eletrônico, por uma limitação de espaço mesmo e de memória, eles não podiam durar o tempo todo. Tinha hora até que até o Pac-Man, aquele jogo da década de 80, e o Donkey Kong, aqueles jogos bem antigos, tinha hora que o jogo travava, que ele quebrava, que não dá para jogar o tempo todo, ele tem limitações.
Mas hoje em dia não, os jogos eles são eternos, eles Atualizados. têm e tal. atualizações, você sempre pode fazer algo novo, sempre pode fazer algo diferente. E a relação disso com a dependência química mesmo é o que causa no seu cérebro, né? Ele vai Sim. alterando. Mas por quê? Porque tudo isso mexe com os nossos circuitos do prazer. Uhum. Mexe com aquela coisa, assim como a gente sente um prazer quando come alguma coisa gostosa, né? E essas substâncias se aproveitam desse prazer que a gente sente e aí elas produzem esse prazer somente pela sua presença. Uhum. E a gente sabe que existem esses impulsos de prazer, por exemplo, quando alguém no Instagram recebe X likes. X likes. Isso dá um aumentozinho da dopamina lá no cérebro. E existe uma coisa de a gente querer repetir essas experiências prazerosas. E a repetição é aquilo que a gente fica fazendo o tempo todo, não. Não é nenhum critério. É necessário que haja repetição para se tornar dependente de algo. Sim. Precisa ser alguma coisa repetida. E, portanto, se a gente só vai querer repetir algo que a gente sente como prazeroso. Esse é que é o fato. Sim, mesmo com todos os danos que isso pode causar pra gente. Por que faz? Com os danos, eles acabam sendo menores, porque eu vejo pessoas com vidas destruídas na Cracolândia, né? A gente vê, por exemplo. E mesmo assim elas repetem aquilo. Por que isso acontece, Matheus? A gente, acho que, especialmente que a gente trabalha numa clínica de saúde mental, a gente acaba vendo os casos mais sérios, os casos mais graves. Então a gente vê as últimas consequências, né? A gente vê isso muito na nossa prática do dia a dia. Mas existem danos que são mais sutis. Suaves. Né? Que são mais suaves. E eles estão presentes. Só que isso é aquela coisa. Qual é a hora que a pessoa perde a escolha, assim, né? Essa linha é muito isso? difícil de determinar, né? Até que ponto, assim, quando foi que eu passei do limite? Isso varia de pessoa para pessoa. E isso vai continuar sendo difícil a gente determinar isso, porque a gente está falando de uma coisa que ela consegue ser boa e ruim ao mesmo tempo. Uhum. Se droga fosse realmente uma droga, né, como dizem, né, os slogans e tal, as pessoas não estariam usando o tempo todo. Em algum momento, aquela droga, ela ocupou uma função. Uhum. Ela foi boa em algum momento. Ela agora está sendo mais ruim do que boa. Ela é um pouquinho boa e muito ruim. Uhum. Mas a pessoa, ela se habituou àquele pouquinho bom. E ela busca aquele... E vai continuar buscando aquele pouquinho bom. E vai precisar de ajuda para conseguir desenvolver outras formas de estar no mundo e se relacionar que não dependa dessa substância para que ela consiga sentir prazer. Deixa eu te perguntar isso. Eu sei que acho que é a linha que você está pensando assim, mas que eu já perguntei para você, mas eu acho muito difícil, eu acho muito difícil você sair para uma festa depois de você ter experimentado todos os tipos de droga, ter bebido e tal, e tal, e tal. Uma pessoa que se transformou em dependente químico, reconstruir a sua vida, né? E, tipo, no caso, as pessoas falam, tem que tirar a festa do seu repertório. Você não vai mais sair pra festa. Você tem que se afastar de todos os seus amigos. Você tem que sumir, deletar os contatos tal. O que você pensa sobre isso, Matheus? Isso... Eu não sei se eu tenho uma boa resposta para dizer em relação a isso. Porque eu, por exemplo, eu tenho alguns exemplos de... Não são muitos, mas são exemplos de pessoas que conseguem. Eu tinha uma pessoa que eu acompanhava no CAPS, no serviço público, que ele tinha uma doença hepática por conta de uso de álcool, e ele sempre teve o hábito de estar em bares. Ele sempre esteve no bar. E ele entendeu que não podia mais beber e nunca mais bebeu. Mas ele continuava indo para o bar. Continuava em companhia de todas as pessoas bebendo, ficava lá, tomava água tônica ou água com gás. Via lá, pessoal... Via todo mundo bebendo e conseguia ficar tranquilo lá naquele ambiente. Eu diria que isso é uma exceção. Mas mostra que não necessariamente a pessoa precisa eliminar tudo que tinha na vida antes e viver uma vida completamente diferente para poder se livrar de algum comportamento compulsivo ou de uma dependência. Sim. Mas precisam haver transformações. E as dependências, elas não se constroem somente com a substância lá. Né? Tem todo o que está em volta
E isso também determina isso, que a gente chama do contexto, né? Então, eu falei do surfista na praia, né? Para aquele cara é super legal estar na praia. Então, estar na praia faz parte daquela coisa da socialização dele. Só que ele tá na praia para fumar maconha, né? E aí, se ele for para a praia e não fumar maconha, ele consegue estar na praia sem usar maconha, porque ele já desenvolveu um hábito e um comportamento que as duas coisas estão muito juntas, uma da outra. Talvez, em um primeiro momento, ele não consiga mais ir para a praia para ficar lá com a mesma galera fumando baseado. Tem que se afastar um pouquinho, talvez no início. Mas talvez ele consiga construir uma outra forma de estar na praia. Ou aí vai com a mesma galera? Não sei. Talvez. Nunca diga nunca. Mas é muito difícil você estar motivado para mudar e ninguém ao seu redor querer fazer o mesmo. Então, eu acho que existe muito esse sentimento de solidão que a pessoa que está em tratamento para alguma dependência fala muito com a gente, especialmente nos nossos grupos, né, nos atendimentos que a gente faz, né? Que é dessa dificuldade que a pessoa está num processo de querer mudar, de estar mudando, mas percebe que as pessoas ao redor, às vezes até a própria família, não estão no mesmo ritmo ou não estão interessadas em participar desse processo de mudança. Porque às vezes nem vem como doença, né? Tipo, eu lembro que na época, desculpa, eu te cortei, mas eu lembro que na época do colégio, tinha uma menina que tinha câncer, enfim, teve raspa a cabeça e tal, aí todo mundo parou de comer determinados alimentos, porque ela não podia comer, sabe? Então, tipo, ela tava fazendo a dietinha dela e tal, mas que a gente via como doença, né? Os colegas viam como doença. Mas houve aí um esforço de a gente fazer essa aproximação com ela, né? Porque o câncer é uma doença que gera essa compaixão nossa. A dependência não. A dependência não gera nenhuma compaixão dentro da nossa sociedade. A gente, como eu falei, a gente demoniza as pessoas que se tornam dependentes. É como se eles fossem estraga-prazeres. Eles são estraga-prazeres, né? Porque mostra que aquilo que está bebendo Eles são fracos. Então, eu não posso beber. Então você culpabiliza. Você diz que são fracos. Você diz que são pessoas que não sabem brincar. Né? E aí, não entendendo que isso é um transtorno, que existe uma proporção grande de pessoas que se tornam dependentes, que não é uma coisa simples. Então, precisa haver uma mudança cultural, uma mudança social para que esses espaços se torne possível para uma pessoa que tem uma dependência, por exemplo, ir para uma boate, ir para uma festa. E falar que não bebe e tá tudo bem. E vai ter a forma de divertimento mais apropriada para ela, né? Que não vai ser um ambiente formatado somente para as pessoas que estão bebendo ou usando alguma outra droga. Mas não é assim que acontece. Os ambientes são formatados para já pressupor que você vai estar intoxicado com alguma coisa e você se sente completamente deslocado e isolado se você não estiver na mesma onda. E aí precisa, é possível, mas precisa haver um esforço de todo mundo para que seja possível, né? Porque é muito difícil, uma pessoa sozinha não consegue mudar a cabeça de uma pessoa, quanto mais de um coletivo. E fora que parece uma jogada de marketing mesmo, né? Você tá ouvindo a música, vai dar PT, vai dar, e você tá vendo a festa, e aí, camarote, open bar, aí você vê na TV, e aí você vê não sei o que e tal, e aí, tipo assim, vamos dizer que você está no processo de abstinência e tal, você consegue ir, coloca na cabeça, pô, não vou beber, não vou nada, e tal. E aí o primeiro vai te perguntar, ô amigo, não está bebendo, não? O que é que está de errado? O que está errado? Está doente? Está doente? O normal é estar bebendo. Às vezes a própria pessoa, que a gente vê isso com os pacientes, eles falam, mas eu não posso falar na festa do trabalho que eu não estou bebendo porque eu estou fazendo tratamento. Né? Que aí o pessoal vai achar o que de mim, que eu sou alcoólico e tal. E aí eles acabam escondendo, não falam e muitas vezes cedem para poder esconder que estão passando. Ou então falar, tô tomando antibiótico. Eu gosto dessa desculpa. Essa desculpa geralmente eu popularizo um pouquinho. Não diz que tá tomando antibiótico. Sim. Né? Diz que vai fazer exame no dia seguinte. Aí pronto, aí resolve. Sim, porque acaba realmente enquadrando a pessoa na parte de dependente químico, de drogado, que muitas vezes é visto como... Que tem esse estigma. Essa é a questão. Né? É um quadro que é estigmatizado. Eu acho que existem estigmas dentro de estigmas, e eu acho que a pessoa dependente
especialmente as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade maior, né? Então, até tem drogas e drogas, inclusive, né? Porque quem usa álcool tá num patamar, quem usa cocaína tá em outro, quem usa crack tá lá embaixo. Eu já vi, inclusive, paciente fazendo essa... E a loucura é que cocaína e crack é a mesma droga. Crack é cocaína. Sim. É só a forma de uso que é diferente, né? Mas para você ver que não é uma coisa só da substância, é uma coisa cultural, sim, é uma coisa histórica, inclusive, né? Porque tem substâncias que ao longo da história já foram permitidas, depois proibidas, sim, e agora estão sendo novamente legalizadas. E tem muitas decisões aí que não são apenas por conta do efeito que a substância causa. Tem uma questão política, às vezes, por trás. Uma questão econômica inclusive, por trás. Né? Porque se ganha dinheiro com esse comércio de, sim, drogas. Né? E que tipo de dinheiro é esse? Que economia é essa? Então, são muitos interesses aí, né? E aí eu falei um pouco mais cedo de a sociedade não nos dar tempo para nem que a gente não tem o direito de adoecer, a gente não tem o direito também de se cuidar. Não tem. Né? E aí é horrível quando uma pessoa está em tratamento para dependência, isso tem que ser extremamente incentivado. Você tem que aplaudir essa pessoa, você tem que dar muito recurso, muita, sim, ajuda. Você precisa abraçar essa pessoa que que reconheceu, que é muito difícil para começar, você reconhecer que houve que tem um problema, que aquele uso ele é um uso problemático e precisa mudar. É muito difícil fazer isso, essa pessoa está fazendo isso. Não apenas isso, ela está, de fato, colocando em prática ações e recebendo cuidado para conseguir mudar. Essas pessoas precisavam ser muito acolhidas pela, sim, sociedade, mas não é o que acontece, infelizmente. Não é o que acontece em nenhum âmbito, na verdade, né? Normalmente, já vi casos de as pessoas se afastarem mesmo. Não tá mais bebendo, tchau. Pra que eu vou te convidar a pessoa pra festa se não tá bebendo? Né? Se não tá mais no grupo e tal. E eu acho assim, tem uma questão também, como você falou, não existe uma educação na sociedade, uma política pública mesmo, funcional, que funcione de forma promoção de saúde para ensinar as pessoas a lidarem com esse tipo de pessoa. Existe um caminho reverso a isso que estimula o estigma em relação ao dependente químico. Lembrando que a gente está falando assim, não estamos demonizando as drogas, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam adoecendo por causa do uso abusivo. Existe o uso recreativo, existem vários tipos de uso, mas o que eu estou tentando falar é que se a gente fosse talvez mais preparado, mais educado, talvez tivesse uma política funcional, as pessoas não adoeceriam tanto. Esse é o nosso sonho, né? É o que a gente gostaria. A gente gostaria de viver numa sociedade em que não fosse tão difícil se falar sobre esse assunto, sim, e que desde cedo, né, os nossos jovens, as nossas crianças pudessem aprender exatamente o que são essas drogas e os riscos que elas estão correndo. Porque se a gente não fala, né, especialmente o adolescente vai descobrir. Sim. Né, as pessoas vão descobrir. Se o ser humano não fala, faz escondido. O ser humano tem essa curiosidade inata. Inclusive, quanto menos fala, mais à vontade o adolescente mais se torna atraente, mais se torna... O valor de tabu associado aumenta a atratividade, né, do objeto, dessa coisa. E realmente a gente não apenas não fala sobre o assunto, mas quando isso chega à tona, a gente quer abafar isso o máximo possível. A própria família, eu vejo muito isso acontecer. Né? Não, eu vou te levar para outro estado, né? Ao invés de te internar, ou então vamos tomar uma medicação apenas para você não sentir vontade, ou então vamos te trancar dentro de casa e tal. E isso não acontece só com a dependência química, né? Isso acontece com outros. Sim, eu falei desses estigmas dentro dos estigmas, né? Existe o estigma da saúde mental. Como um todo. E dentro do estigma da saúde mental tem o estigma dos usuários de substâncias psicoativas. E engraçado que eu já vi pacientes, como eu falei, né? Pacientes se dividindo mesmo. Não, esse aqui usa álcool, então esse aqui é do crack, esse aqui é da... Eu já vi pessoas em festa falando assim, não, aquele ali tá usando bala, aquele ali tá usando loló, se afaste dele e tal. E eu acho que as pessoas, os próprios usuários, os próprios dependentes,
E a própria sociedade repete essa coisa de tentar diferenciar, dizer que é o melhor, um que é pior que o outro. Assim, se vamos falar sobre qual é o melhor e qual é o pior, assim, o pior disparado é o álcool. Assim, em termos de impacto na saúde pública. Mata direto e indiretamente também. Exatamente, que é a droga mais consumida, é a droga que é mais responsável por adoecimento, por internamentos, por acidentes. Vamos falar sobre isso, né? Então vamos falar assim, gente, se for a droga para não usar de jeito nenhum, é o álcool. Mas a gente viu o que aconteceu quando se tentou proibir o álcool, né? Adiantou? Não, né? As pessoas continuaram usando. Então, é muito estranho isso, porque a gente tem toda uma série de leis que funcionam, inclusive. Né? A lei seca, ela funciona. As pessoas, com o advento da lei seca, tendem a se controlar mais. Com esse risco que se coloca justamente, também, né? Mas o risco não é o risco de morrer, é o risco de receber a multa. Receber a multa. Entendeu? E aí ajudou a diminuir as estatísticas. As leis de tabagismo, elas funcionam também, porque você restringir os ambientes onde se pode fumar. Sim. E a pessoa não está parando de fumar porque faz mal para a saúde. Porque está parando de fumar porque é super chato ter que sair onde está para ir para a calçada no calor, debaixo de sol, ficar fumando. Meu pai mesmo parou de fumar por causa disso, porque ele não aguentava mais sair, ele gostava de ficar no mesmo lugar. Eu ia falar exatamente isso. Então, as leis funcionam, as leis podem funcionar, mas ao mesmo tempo que tem uma lei dizendo que, gente, não vamos beber e dirigir e tal, tem patrocínio de cerveja em estádio de futebol. Sim. É muito dinheiro que é gerado com a venda de bebidas alcoólicas. Então, são coisas que são... É uma disputa mesmo. Sim, é um paradoxo. É um paradoxo, de fato. Porque é um mercado bilionário que chegou para ficar, não vai deixar de existir. Nem sonhem em haver uma lei restringindo venda de bebida alcoólica. Lembra o que aconteceu na pandemia, quando tentaram proibir a venda de álcool lockdown também, até certa hora. Sim. Você lembra o que as pessoas fizeram, né? Então, por quê? Porque existe muito incentivo, e não é só o incentivo, enfim, da cultura, mas é um incentivo econômico também. E você lembra, você falou isso, eu lembro que era muito engraçado, os próprios artistas apareciam bêbados nas lives. Sim. Né? E as pessoas ficavam bebendo em casa, assistindo os artistas bebendo na TV, né? E, tipo, aquele estímulo ali para mim foi, inclusive, no período de pandemia, logo no começo, o número de pacientes se internando por causa de álcool aumentou exponencialmente, né? Eu lembro de um paciente que falou, inclusive, assim, não, como era a pandemia, eu não sabia se meu traficante ia trabalhar, comprei logo todas as drogas, usei no primeiro dia. Tipo assim, nos primeiros dias logo, usou para passar a pandemia inteira, usou logo, e aí acabou recaindo. E tipo, depois de um tempo eu fui percebendo que as pessoas foram fazendo isso. Ao invés de estocar comida, começou a estocar álcool, estocar droga, começou a beber dentro de casa sem sair, e começaram a se internar por conta disso. Então aquele uso que é uma coisa que eu percebo muito, Matheus, e que eu vejo alguns pacientes falando, aquele uso que muitas vezes é um uso recreativo, a vida, às vezes, faz um teste com a pessoa, né? Falece um familiar, poxa, vou beber para poder ficar tranquilo. Ou então, é um momento que você entrou de férias e aí quando volta para o trabalho você quer beber mais um pouquinho porque você bebeu todos os dias das férias, né? É aquele dia que você saiu com os amigos e tinha uma semana livre e acabou usando droga todos os dias sem voltar para casa. Então, existe um perigo no uso recreativo. Sim, claro, é sempre um risco. Eu acho que talvez o risco até faça parte até do apelo, né, desse uso. Porque se tem uma chance de que dê errado, né, então isso, né, é aquela coisa que a gente falou, né, do tabu associado. Mas a questão do risco vai até um pouco mais além, porque a gente sabe que as estatísticas dizem que até 20% de todas as pessoas que usam qualquer substância podem se tornar dependentes, né? Então, ela muda, algumas substâncias têm um potencial um pouquinho maior do que outras para causar dependência, mas não varia muito. Fica em torno de uns 11 até 19% mais ou menos, né?
da chance. Então, a gente está falando de um em cada 10 pessoas, um em cada 5 pessoas. Uhum. Agora, você não sabe que pessoa você é. Quem Você não é sabe se quem é você... você? Exatamente. Se você está nesse 11%, se você está nesse 19%. Uhum. Porque tem... Isso é uma predisposição, no caso que você está falando. Tem fatores genéticos, tem fatores do desenvolvimento, tem fatores das circunstâncias. Então, por exemplo, muitas pessoas se tornaram dependentes durante a quarentena, né, da Covid. Então, talvez se não tivesse acontecido a pandemia, talvez não tivesse se tornado dependente, mas aconteceu. E aí, quando você se pôs à prova, acabou percebendo que você tinha aquele risco de se tornar dependente. Sabe uma coisa que acontece muito também? Pessoas que fazem a cirurgia da obesidade e que depois se tornam alcoolistas. E é uma incidência, uma taxa absurda. É muito alto. É muito alto. É impressionante a proporção de pessoas que se tornam dependentes, especialmente de álcool, mas também podem se tornar dependentes de outras substâncias depois dessa cirurgia. Mas por que isso acontece? A gente não sabe ainda. Tem teorias de que muda a absorção, né? Que a pessoa estava acostumada a beber de uma forma, mas aí quando você muda o sistema digestivo, o álcool, você não muda o hábito, mas o álcool ele começa a ser absorvido de outra forma, e aí isso acaba levando à intoxicação em doses maiores. Tem a teoria de que a pessoa já tinha uma compulsão que era a comida, e não pode e mais aí ela comer. apenas, exatamente, desloca a compulsão para bebida. Me fala sobre isso então, Matheus. Impressionante, porque eu já ouvi falar que as compulsões, elas não sei se é verdade assim, né? Elas não somem, elas se deslocam. Acontece. Ele não pode dizer que todo mundo que tem uma dependência a alguma coisa pode se tornar igualmente dependente de outra. A gente não pode afirmar isso, mas a gente vê muito esse fenômeno acontecendo. A gente vê pessoas se relacionando compulsivamente, né? Sim. Sexualmente ou não. A gente vê pessoas trabalhando compulsivamente. A gente vê pessoas comendo compulsivamente, né? Porque é o modo, a forma de se relacionar com a vida, com as pessoas, com o cotidiano. Isso é que, na verdade, a gente chama de dependência. Sim. Não é o fato de estar fazendo aquilo tantas vezes por semana ou em tal quantidade. É a forma, é essa coisa desse exagero, dessa perda do controle. E se a pessoa não cuida disso, né, não cuida dessa questão da mente, do comportamento, isso pode muito bem se deslocar. Né? Me fala sobre a questão que eu acho... que muita gente não sabe, sei lá, às vezes tem uma depressão, ela pode ser estimulada por uso de álcool, por exemplo, ou então pode ser engatilhado um transtorno mental outro transtorno mental por conta de uso de alguma substância? Sim e sim. Vamos lá. Quando a gente recebe uma pessoa e ela está com um quadro de dependência, muito frequentemente, eu diria que talvez mais de 70% a 80% dos casos, eu não tenho a estatística certa, mas é alguma coisa por aí. Essas pessoas não têm apenas a dependência, elas estão com algum outro transtorno mental também. A dúvida é, essa pessoa já tinha o transtorno mental antes e se tornou dependente depois? Ou ela adquiriu esse transtorno mental por consequência do uso da substância? Porque, como eu já falei, a droga ela imita um efeito do nosso cérebro, mas ela também causa efeitos que não são esperados, né? Então a gente tem as duas possibilidades. A pessoa pode sim desenvolver algum quadro de transtorno mental se fizer uso de alguma substância, especialmente se esse uso for em grande quantidade e repetido, como acontece muito nas pessoas que têm uma dependência. Mas também existe aquela classe de pessoas que usam as substâncias e as drogas para se cuidarem. Então é como se fosse uma tentativa de autocuidado inicial, que pode até dar certo no começo. É um recurso que a pessoa encontrou. Lembra daquelas pessoas que têm fobia social? Eu atendi até uma pessoa hoje que falou disso. Que durante a adolescência, a primeira experiência sexual que teve, ela foi mediada pelo álcool. Então ela conseguiu chegar na menina e conseguiu falar com a pessoa e beijar, etc e tal, porque tinha bebido. Né? Então a gente sabe que no que a gente chama de fobia social, o álcool ele alivia os sintomas.
se a pessoa tiver bebido, ela não vai sentir aqueles sintomas da mão suando, do coração batendo rápido, do branco na cabeça que dá nas pessoas que têm fobia social. Então, de certa forma, o álcool foi um tratamento de escolha aí que essa pessoa se proporcionou para si mesma, né? Mas a gente sabe que a longo prazo o álcool não é um bom tratamento, né? Ele vai gerar várias consequências danosas para a saúde. Ele não é danoso apenas para o cérebro, ele é danoso para praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo. Não existe nenhuma dose verdadeiramente segura de consumo de álcool. Álcool é veneno. Basicamente, álcool é veneno. Sim. É um veneno que dá um baratinho legal, mas é um veneno. Legalzinho. É um veneno legalzinho. Então, essas pessoas, elas podem estar usando as substâncias para cuidar desse transtorno que elas já tinham. Mas a gente sabe que não são bons tratamentos a longo prazo, porque os efeitos diminuem com o tempo, né? Porque você desenvolve uma dependência ou porque essa substância vai trazer danos adicionais. Sim. Então, além de ter aquele transtorno, agora você vai desenvolver esse outro transtorno. Você começou a beber por causa de uma depressão, mas agora você está com prejuízo cognitivo persistente. Você está com problema de memória por causa da bebida. Então, você juntou um problema com o outro. Sempre tem algum problema com o uso frequente? O que você acha disso? Olha, aí depende do que você tá... se a gente for lá cada no organismo microscópio... é diferente, assim? Não, cada organismo é diferente. Mas assim, se você for lá no microscópio e pesquisar assim, bem cuidadoso, certamente você vai encontrar algum dano. É aquela coisa que falam. A pessoa provavelmente seria outra se ela não tivesse no uso frequente da... Isso, porque tem a coisa da predisposição, sim, mas a gente nunca sabe se a pessoa poderia ter mais alguns anos sem a doença, sem o transtorno, né? A gente nunca sabe, a gente não tem como prever, a gente só tem como recebemos aquilo. Receber essa pessoa que está com um quadro de depressão e que está dependente à cocaína, né? Sei se a pessoa estava deprimida antes ou não, posso tentar descobrir. Nem sempre isso fica muito claro. Mas o fato é que ela vai precisar cuidar da depressão e vai ter que também cuidar da dependência à cocaína. Me fala, o álcool intensifica a ação, intensifica o comportamento, assim... O que você acha? O álcool, especificamente, ele é uma substância que ele faz ele tem um efeito mais inibitório. Ele é uma substância que é classificada, em algumas classificações, como um depressor. Por quê? Porque todas as ações do álcool no cérebro é para deixar a transmissão cerebral, para deixar os nossos neurônios um pouquinho menos ativos. Então, ele é uma substância depressora. Depressor ser mais central, no caso. Exatamente. Mas ele também é depressor das nossas inibições. Certo. Ele deprime as nossas inibições, então ele desinibe a gente. E por que deixa as pessoas tão alegres? Exatamente por isso. Porque nós estamos aqui o tempo todo, eu estou aqui inibido. Eu estou inibido, você está inibido, porque nós estamos sentados. Sim. Né? Não está tocando som? Não tá... A gente não está dando, sei lá, a gente não está se arrastando no chão, a gente não está... enfim, se roçando a parede, eu sei lá, porque nós somos bichos, nós somos animais, a gente tem desejos e vontades o tempo todo. Sim. Mas nós seres humanos, bonitinhos, comportadinhos, vestidos com roupas, com a gente está aqui com cultura, a gente está aqui sentado conversando civilizadamente, né? Mas se a gente fosse um cachorro, a gente não ficava aqui nem 2 segundos. A gente já teria saído para ver o que é mais divertido, o que é mais legal, a gente já estaria procurando alguma coisa para comer. Exatamente, né? E então a gente tem inibições, né? O nosso cérebro, ele tem inibições. E quanto mais a gente tem as estruturas do cérebro, que são as estruturas mais antigas, que são as mais animais, que ficam lá no meiozinho, dentro do cérebro, e as estruturas mais para fora do cérebro, elas são... Os filtros, né? Elas são as nossas inibições, digamos assim. O nosso córtex cerebral está lá para garantir que a gente não vai ficar agindo como um cachorro, ou como um boi, ou como um pássaro, né? Enfim, aí a gente é ser humano e a gente tem essa particularidade. Mas ela é um esforço o tempo todo, né? O tempo todo a gente está lutando contra os nossos instintos, os nossos piores impulsos. E aí a gente tem uma substância que bota para dormir as nossas inibições. Aí aparecem os impulsos, aparecem os instintos, né? Eu não vou dizer que isso é uma coisa que é
como eu posso dizer, eu não vou dizer que isso é algo que aconteça com todo mundo que bebe, certo? Não vou dizer que, inclusive, que o uso da substância justifica qualquer coisa, porque existem impulsos e impulsos. Sim, Então, por exemplo, se você, sob efeito de álcool, acabou ficando meio inadequado, e aí falou alguma coisa, fez uma piadinha que não devia e tal, e a pessoa ficou se sentindo meio assim, ok. Mas se você fez uma piada racista, sim, o álcool não te transformou em racista. Você já era racista, mas você tá lá deixando isso bem guardadinho dentro de você. Né? Então a gente tem que ter... você chegou a assediar uma pessoa... Exatamente. Tem até uma questão... Não, nem todo homem é assediador. Sim. Né? Aí você vai... não, eu fiz isso porque eu bebi. Vai beber o que for, não vai nunca passar por isso. Você foi desinibido, ok. Mas, assim, você já tinha aquilo dentro de você. Sim. Então, a substância, especialmente, claro que a gente está falando de pessoas que não perderam o juízo de realidade. Sim. Porque chega um momento que a pessoa pode ter o que a gente chama de psicose, que é muito raro. Não é uma coisa comum, mas a pessoa pode ter psicose usando álcool, a pessoa pode ter psicose usando maconha, pode ter psicose usando cocaína, né? E quando a pessoa está em psicose, ela perde completamente a noção de realidade. Ela pode até ser racista mesmo sem ter aquilo dentro dela. Exato. Pode ser fazer um assédio, pode ser agressivo, a gente não pode julgar uma pessoa quando ela está no meio de um episódio psicótico. Mas antes disso, né? Enfim, o álcool não dá uma carta branca para você poder fazer o que você quiser. Basicamente isso. É porque eu tô perguntando isso, porque teve no Big Brother também a questão da Vanessa Camargo, né? Que foi inclusive expulsa do Big Brother porque ela bebeu, aí do nada ela foi até o inimigo dela lá no programa, e ele dormindo, ela bateu nele, né? Então, até que ponto, né? O álcool, ele... libera a pessoa de... bater numa pessoa que está deitada, agressividade... né? Não é isso. O álcool não deixa ninguém necessariamente agressivo, né? O álcool já vi muita gente saindo, por exemplo, em festa para brigar, bebe, vai pra festa, briga. Não, mas lembra daquilo que eu falei de a pessoa usar a bebida como como eu posso dizer, um catalisador? Não. Para justamente desbloquear algo, né? Para desbloquear. Porque, por exemplo, aquele cara que usou a bebida para poder chegar na menina, que não conseguiria fazer isso porque ele estava com a fobia antes, né? Então ele usou o álcool para se desinibir e para chegar lá, né? Tem pessoas que querem brigar, que tem essa vontade, raiva, que vai pro Barradão ou pra Fonte Nova já querendo brigar com a torcida rival. Então vão beber porque sabem que, assim, até para poder... eu extravasar, né? Que vão extravasar na forma de entrar numa briga lá com a outra torcida. Sim. Então, assim, essas coisas já estavam dentro da pessoa. O álcool, ele facilita isso. Então, a gente tem que pensar, que sociedade é essa que empurra, né, os homens e as mulheres também, né, a ter que fazer, extravasar por meio desses atos, né? E todo mundo tem uma agressividade, né? A agressividade faz parte da nossa constituição. A gente é animal, né? Mas tem algumas agressividades que são mais aceitas, outras menos aceitas. Então a gente precisa avaliar, né? Assim, a gente aceita que os nossos jovens e os nossos tios, os nossos pais, os nossos filhos vão para o estádio de futebol e, tipo, gritem, xinguem e deem porrada nos outros da outra torcida. E por que isso é mais aceitável do que outros tipos de violência? Tá entendendo? Eu acho que é mais uma discussão... Qual é a régua que mede o que é eu acho que é menos uma discussão do que a substância é capaz de fazer e mais uma discussão sobre o que é essa agressividade que todo mundo tem e como é que a gente pode canalizar ela talvez de uma forma mais saudável. Onde é que é a raiz disso? Será que as pessoas estão sendo empurradas por algum motivo social, né? E que ela seja necessária para tapar um vazio, assim? Eu já vi muitos psicólogos falando sobre isso, né? O uso, tô nem falando de abuso, né? O uso de qualquer droga, ele é para tapar um vazio mesmo. Assim. O que você acha? Acho que a gente acaba voltando, né, para esse tema, né, de como a gente lida com a falta e como a sociedade ela nos faz lidar com a falta. E como hoje em dia, né, a gente está num momento cultural e histórico em que
a gente não pode sentir falta de nada. Pense que o ser humano, ele não existe, ele não evoluiu num ambiente em que a gente tem comida o tempo todo. Né? A gente não tem comida o tempo todo. A gente, nas cavernas, a gente tinha comida quando caçava, caçar durava algum tempo, quando acabava, tinha que caçar de novo. Às vezes tinha fruta, às vezes não tinha. Às vezes você ficava uma semana toda comendo só semente. Então, o corpo evoluiu para existir num ambiente em que há escassez de comida. Aí, com o desenvolvimento da agricultura e nessa nossa sociedade industrial, a gente não apenas tem comida o tempo todo, mas a gente tem qualquer comida o tempo todo. A gente tem morango o ano todo, sendo que morango é uma coisa que só deveria brotar na primavera. Então, a gente vive na sociedade do excesso e de tudo o tempo todo, né? A gente vive nessa sociedade. E isso transpassa também para essa coisa das substâncias, porque a gente está falando das drogas, né, muito da relação a prazer e desejo e felicidade. E existe esse imperativo de que a gente tem que estar feliz o tempo todo. Sim. Né? Já que tem tudo ao nosso redor, por que é que você não está feliz? Se você não está feliz, é porque tem alguma coisa errada com você. E está piorando cada vez mais, né? Com essa coisa do... a gente quer uma comida, como você falou, a gente aperta um botão, a comida chega. Você quer uma roupa, você aperta o botão. É imediato. Você quer sexo, aperta o botão. Exatamente. Então, todas essas coisas, elas têm modificado a mente da gente em relação às nossas faltas. Então, eu acredito que isso tem adoecido a sociedade a chegar a buscar essas vias que muitas vezes não são saudáveis, né? Tem até o caso de alguns artistas que, quando chegaram na fama, Amy Winehouse, por exemplo, teve Kurt Cobain, Cássia Eller também, né? Cássia Eller, que eles, quando eles viram o poder e a facilidade que as coisas começaram a chegar até eles, as drogas, o álcool e tal, eles acabaram morrendo por conta disso, né? Os artistas, eu acho que eles são as nossas... são os nossos exemplos e são as nossas... acho que eles se tornam muito bode expiatório também da nossa sociedade, né? Então eles personificam essa coisa do excesso e são levados nesse caminho, né? O meio artístico, a gente tem muitos pacientes que estão também no meio artístico e eles falam muito disso, né? De que é um meio em que você se torna essa figura, né? De a pessoa que está lá no topo, que está no palco, né? Os nossos heróis. Os artistas, hoje em dia, são os nossos heróis. E é uma posição que é enlouquecedora. É enlouquecedora, literalmente. Você está ali o tempo inteiro com festa, né? Você vê as festas de, enfim, jogadores de futebol, que às vezes fazem... E a gente aspira a isso. A gente admira e a gente sonha com isso. Então, o sonho de todo mundo é ser artista, né? É ser famoso, é ir pro Big Brother e ficar famoso em uma questão de 3 meses, se tornar a pessoa mais famosa do Brasil. Sim. Né? A gente aspira a esse nível, né, de notoriedade e de... Enfim, a gente coloca os nossos artistas numa posição muito precária. Né? A gente leva porque ninguém consegue carregar todo esse peso das expectativas. Não é à toa que muitos fazem uso de substâncias, porque para aguentar estar nessa posição, né, é um nível de funcionamento e um ritmo de vida tão alucinado que as drogas se tornam importantíssimas. Eu assisti esse ano Priscila, o filme que é sobre a vida da Priscila Presley. Do né? Elvis. E é engraçado porque eu não vou dar muito spoiler sobre o filme, mas tem uma cena que tem uma cena que o Elvis, ele conhece Priscila, aí imediatamente ele já dá para Priscila uma pílula. Essa pílula vai deixar você de boa, ligadona e tal. Aí depois que ele dá essa pílula que deixa ela ligadona, aí eu não tô conseguindo dormir. Não, tome essa pílula agora. Essa pílula vai fazer você dormir. Né? Então ele tinha que tomar o estimulante para poder ser Elvis, mas ele não podia ser Elvis o tempo todo porque em algum momento ele ia ter que dormir. Aí tinha que tomar o remédio para ele apagar. Então é um exemplo de o que acontece, né, nessa vida
de alto funcionamento que a gente aspira e que eu vejo as pessoas reproduzindo isso, mesmo quem não é artista, reproduz isso, né? Tem que tomar estimulante, tem que tomar suplementos para poder malhar, para poder ter mais energia, para poder malhar num ritmo muito maior, talvez, do que o seu corpo aguentaria. E aí chega de noite e aí não tá ligadão e aí precisa tomar remédio, precisa beber para conseguir dormir. Eu vejo isso sendo muito reproduzido assim nas festas também, né? O pessoal usa droga para poder, às vezes está cansado de trabalho, usa para poder acordar, para poder curtir com os amigos, por causa daquela coisa do tempo, né? Não tem o tempo todo. Aí depois usa para se manter acordado, porque a festa dura até não sei quanto. Aí na hora que vai dormir, não consegue dormir, usa. Aí às vezes leva a menina para casa para transar, usa a medicação para dar lá fila, né? Famoso porque citrato. Todo mundo sabe que cocaína, especialmente, isso não corta completamente. E aí deixa seu corpo horrível também, porque você não dormiu direito e tal, aí você vai tomar bomba, aí você vai e tal. Então é uma sociedade que acaba estragando seu corpo por conta de exigências que estão na expectativa mesmo, às vezes social, às vezes de si mesmo, né? E que ela coloca nos artistas, como você falou. Essa coisa de misturar um estimulante com um depressor, por assim dizer, né? Tipo, uma anfetamina, que é uma pílula para deixar a pessoa estimulada, e um remédio para dormir, né? Ou então a pessoa bebe e aí começa a ficar muito embriagada e tal, aí usa a cocaína, aí dá aquela acordada. Me fala sobre isso aí, eu acho muito importante. Aí depois... Isso acontece com a ziquezira? O que acontece é que são duas substâncias que têm efeitos opostos, né? E que são muito usadas corriqueiramente nesses ambientes. A pessoa usa a cocaína para poder se sentir mais acesa, mais ligada, dar uma euforia, mas chega um momento que esse efeito ele se torna muito intenso, né? E aí a pessoa usa o álcool para dar essa relaxada, para dar uma acalmada. Mas o que acontece na prática é que isso vai sendo usado de forma cíclica, né? Fica muito ligadão com a cocaína, aí bebe, aí depois já tá muito embriagado por causa do álcool. Aí usa a cocaína de novo para ficar ligadão. Aí fica nesse sobe e desce. E o resultado disso é que a pessoa acaba usando muito mais das duas substâncias que usaria até se estivesse usando elas isoladamente. E especificamente no caso do álcool e da cocaína, eles se ligam no sangue. Então, isso aumenta o tempo de ação dessas substâncias no corpo e elas são eliminadas mais devagar pelo corpo e, com isso, os efeitos se prolongam também. Então, aumenta o risco de overdose, seja pelo álcool, seja pela cocaína. Qualquer droga, na verdade, que se emparelhe as duas ao mesmo tempo, eles aumentam os riscos. Exatamente. Verdade, seria isso. Tem muitas pessoas que fazem o que a gente chama de pitch. Que elas pegam um cigarro de maconha e colocam uma pedra de crack no meio. As pessoas que fazem isso, geralmente, são pessoas que estão tentando até de fumar menos crack. Né? Ou não. Podem estar usando aquilo porque gostam desse formato. Mas aí você está consumindo, ao mesmo tempo, duas substâncias que têm efeitos diferentes. Contrários. E aí você pode, em algum momento, você está dependente daquilo, mas você, assim, o que é que você está realmente dependente? Foi da maconha? Foi do crack? Né? A cocaína que está presente no crack? Então, confunde muito quando você acaba misturando essas substâncias. O risco é justamente você perder essa noção, né? As duas estão funcionando ali. Exatamente. Né? Para usar uma substância de uma forma responsável, você precisa ter um pouco esse cuidado. Né? E isso é uma coisa que, de novo, a gente não é ensinado a fazer. A gente, inclusive, os nossos exemplos, quando a gente está crescendo, é de beber para tomar porre, para dar perda total, para ficar super embriagado. Tem música sobre né? isso. A gente admira, fulaninho foi na chopada de medicina ontem. Bebeu até cair. Teve que ser arrastado, A gente glamoriza isso. Né? A gente não é ensinado a usar essas substâncias ou entender os riscos de fato que essas substâncias estão nos causando. Existem riscos específicos para substâncias específicas? Existem. Tipo assim, cocaína, ele dá problema cardiorrespiratório? Tem. Aí a especificidade vai depender muito da substância.
Agora, em termos de se a gente for categorizar, o que é que a gente tem de mais arriscado, eu diria que a gente tem muita sorte aqui no Brasil, que a gente não tem grandes problemas ainda com a dependência a opioides. Sim. Morfina, heroína, o fentanil, porque as pessoas estão morrendo muito no hemisfério norte, né? Estados Unidos, Europa, Canadá, morrendo muito por conta de overdose de opioides. Porque essas outras substâncias causam overdose, sim, mas a do opioide é muito fácil de a pessoa perder a medida e ela é rapidamente letal. Uhum. Então, que bom que aqui no Brasil ainda, porque a gente gosta de importar tudo dos Estados Unidos. A gente adora entrar na moda dos Estados Unidos. E se a gente for nessa moda, a gente vai se dar muito mal. Porque lá eles estão vivendo uma crise muito grande por conta da dependência a opioides. Eu diria que das dependências, a que mais me preocupa é essa. Uhum. Em relação a efeitos no corpo, depende muito. Eu só vou adiantar algumas coisas, que o álcool causa efeitos em qualquer sistema do corpo. Não tem nenhuma parte do corpo que não seja... Tem favoritos. Tem favoritos, não tem preconceito. mas ele gosta... tem uma certa predileção pelo fígado, pelo estômago e pelo sistema nervoso central. Então, as complicações maiores que a gente vê são doenças do fígado, doenças do sistema digestivo e as doenças que o álcool causa por conta do seu efeito no sistema nervoso, né? A cocaína, ela é muito perigosa para pessoas que têm problemas da circulação. Uhum. E é também uma substância que está muito associada a outros transtornos mentais. Ela causa, com o uso muito crônico, né, ela causa também transtornos de ansiedade, depressão, e pode causar também lesões cerebrais permanentes, né? A maconha ainda existe uma certa noção, uma certa ideia de que a maconha ela é muito inócua, segura, que não tem problemas, mas a dependência à maconha é um quadro bem, bem chatinho, bem difícil, né? E da mesma forma que a pessoa que bebe, ela fica com prejuízo da coordenação motora, né, e não pode dirigir, não pode operar máquinas pesadas, a pessoa que usa maconha também, né? A maconha também afeta, né, como a gente reage às situações, os nossos reflexos. E a maconha também pode causar transtornos mentais. Eu ouvi outro dia, inclusive, estão tendo pesquisas para provar que a maconha não era droga. E tem muita gente que usa, né? A maconha é natural, não é droga. Mas é tudo isso. A maconha é natural e é uma droga. Não vai deixar de ser uma droga, né? Não vai deixar... E pode ser, inclusive, remédio, né? Lembrar que a cocaína foi desenvolvida como um remédio. Como medicação. Né? A cocaína é uma medicação, anestésico, né? E que o efeito estimulante da cocaína, inicialmente, ele foi muito difundido, até depois se ver as consequências da dependência e a proibição. Tinha cocaína na Coca-Cola. Sim. Tinha cocaína no elixir paregórico. Freud, ele usava? Freud usava. Então, receitável. Assim, tudo é droga. A gente está vivendo nesse mundo em que a gente vai continuar se relacionando com muitas drogas. A gente precisa ter essa responsabilidade de lidar com elas. A gente não pode entender que tá liberado e pode usar de qualquer jeito, até que elas sejam legalizadas. E eu, pessoalmente, eu acho que a legalização seria muito benéfica para a sociedade como um todo, mas elas jamais podem ser usadas de forma irrestrita, irresponsável, e é preciso que haja educação e controle sobre o uso dessas substâncias. Perfeito, Matheus. Eu tenho visto bastante novas drogas entrando na cidade, em Salvador aqui e tal, como o Loló, que era o lança-perfume. Que é velha, né? É uma droga velha nova, que tá voltando. Ketamina, o pessoal tá usando muito. Tem muita droga. O pessoal tá usando também
bastante... Como é o nome daquele que não é a Ritalina? Venvance. Venvance misturado com álcool. É engraçado porque todas são drogas velhas, mas elas sofrem uma repaginada. Sim. E aí viram outra coisa, né? E voltam a ficar na moda. A ketamina é antiquíssima. Venvance é basicamente anfetamina. É uma anfetamina que é uma coladinha na outra e ela não é absorvida tão rapidamente. Então ela é mais segura para ser usada do que a anfetamina pura. Mas é anfetamina. E tem os mesmos efeitos da anfetamina. E loló, gente, é solvente. Então, assim, é material industrial, né? E, enfim... Existe lança-perfume, né? Cola de sapateiro. Tem de tudo. Tudo isso sempre foi usado, né? E aí ela só tem essas repaginadas, assim. E as festas me parece que já estão preparadas para isso, né? Para receber esse público e aceito e tudo mais. Eu acho que também elas sempre existiram, né? Sempre houve... Vão existir, né? Sempre houve esses ambientes, né? Que o ideal seria que fossem ambientes seguros, ambientes em que fosse possível se experimentar de uma forma responsável, mas infelizmente a gente vê que não é esse o plano. O plano da sociedade é que você exagere. O plano é que você e não te dá assistência. Meta o pé na jaca e perversamente a gente não recebe assistência para isso. Nós sabemos que os estados alterados de consciência são buscados por toda a sociedade em várias épocas. Vão continuar acontecendo. Aconteceram em sociedades que não se conheciam entre si, inclusive, né? E que o uso de drogas, por mais que exista um combate, uma guerra, uma batalha contra as drogas, ele não vai parar de acontecer. Porque as pessoas vão continuar procurando, né? Existem indícios até de religiões, né? Onde as pessoas rodam para poder mudar a consciência e tal. E a gente sabe que a sociedade procura sair um pouquinho do mundo que está para poder até relaxar, até procurar outros prazeres e tal. O uso consciente que a gente está falando, a gente citou algumas vezes aqui, né? O uso controlado, o uso recreativo, muitas vezes pode se tornar uma dependência química, pode se tornar um problema, né? Porque o meu organismo é diferente do outro e a gente não tem medidas seguras para o uso de nenhuma substância, né? Às vezes é aquela substância que está todo mundo usando ali, está todo mundo feliz, mas você vai, experimenta e é aquela que você pode acabar se transformando, né, num dependente ou começar a fazer uso abusivo. Depende muito também do mundo interno da pessoa, do organismo, enfim. São coisas que a gente não tem como medir. Então, não quero fazer um discurso, né, demagógico, nem usem, não usem e tal, nem julgar, né, porque a gente sabe que as pessoas acabam buscando isso. Mas, se forem usar, usem de forma consciente, tá? Dr. Matheus, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite. É um tema que me instiga muito também. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de coisas que nos fazem pensar e refletir, especialmente porque não tem uma resposta certa ou errada. Não existe um posicionamento único para você encarar esse assunto. Você precisa vê-lo de diferentes pontos de vista, né? E é próprio até desse objeto que a gente está falando, que é a droga, né? Que ela pode ser boa, né? Ela pode ser remédio e ela pode ser veneno, né? Então acho que no final de contas é sobre isso que a gente está falando. O que eu gostaria é que esse episódio pudesse instigar cada um a buscar esse autoconhecimento, essa autorreflexão, né? Para que, se há um problema, se é necessária alguma ajuda, que a pessoa já possa procurar isso antes que as consequências se tornem mais sérias, e a gente entender que a gente fica muito assustado com o que a gente vê, seja quem está trabalhando na saúde mental, seja quem está vendo os noticiários e as estatísticas, mas lembrar que é próprio do ser humano experimentar. A gente não precisa seguir sempre no mesmo caminho, a gente pode fazer outras escolhas, a gente pode fazer outras escolhas, a gente pode mudar o curso da nossa vida. E, felizmente, a maioria das pessoas que usa alguma substância vai conseguir
fazer um uso que não vai gerar grandes prejuízos para a sua vida. Agora, nós precisamos cuidar melhor das pessoas que têm esses prejuízos e nós precisamos conversar mais sobre isso e quebrar esses estigmas e esse preconceito que existe sobre o tema. Perfeito, Matheus. Eu gosto muito de ouvir você falando. Né? Se eu pudesse aqui, eu criei 280 perguntas na minha mente enquanto você... Mas aí vai ser outros episódios. Vão ter que ser outros episódios, principalmente sobre esse tema, que é um tema que o tempo todo a gente está vendo isso, né? Você sai aqui na rua, aqui, daqui a pouco você vai ver alguém fumando um cigarro, bebendo aqui no barzinho e tal. Então é um tema que eu acho que atinge todo mundo, né? Eu espero que as pessoas que assistiram tenham conseguido se informar, porque nosso objetivo aqui é a psicoeducação mesmo, né? A gente ensinar o pouco que a gente sabe, né? Para que as pessoas consigam utilizar na vida, né? No dia a dia, né? Lembrando que a Clínica Fênix é especializada em dependência química. Como o Matheus falou, eu acho muito importante, não só para a dependência química, mas para qualquer tipo de transtorno, para qualquer tipo de doença, que o quanto antes você procure a ajuda, é melhor para a gente poder trabalhar, é melhor para a gente ter um resultado mais positivo, tá certo? Então, eu queria agradecer, Dr. Matheus Freire, mais uma vez, pela presença. E vocês sigam, compartilhem, mandem para os seus amigos que estão precisando, que vocês acham que estão precisando, e que eles possam também se perceber, né? Talvez não como dependentes, mas tentar fazer um uso mais saudável. A palavra sumiu. Um uso mais saudável. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.